Voltamos com o Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje eu converso com o Emerson Tercínio, jornalista. Bom, Emerson, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre a sua trajetória aí na infância, né? Sua infância um pouco diferente das demais crianças, pelo seu gosto de política. E você terminou o primeiro bloco falando do Câmara Jovem, Sim. Que você entrou em 2012. Como é que foi esse processo, primeiro da seleção, na sua escola, como é que funcionou isso? Depois você conta a experiência do Câmara Jovem. Eu fui aluno do SESI, né, durante boa parte da minha vida, né, desde a terceira série até o terceiro ano do ensino médio, fechando com o Senai ainda, o curso técnico. Então, assim, eu sempre fui aluno do SESI. E no SESI, acho que foi a primeira edição que o SESI participou, foi justamente em 2012. E na época não tinha eleição, como hoje o decreto da Câmara Jovem prevê. É uma eleição para escolher o vereador representante da escola. Foi por indicação. E os professores, na época, eles me escolheram, né? Tive essa oportunidade de ser escolhido. Né? Por que será que eles escolheram você? Não sei. É um mistério, né? Mas, assim, eu tive essa graça, essa oportunidade de ser escolhido e daí eu vim pra cá, né? Foi em julho de 2012, no fim de julho. Eu lembro que era próximo do meu aniversário. Eu faço aniversário em 1º de agosto. Acho que foi 27, 28 de julho de 2012. E foi muito legal porque, assim, eu inclusive, olha só, fazia uns 3 anos que eu não entrava na Câmara. Foi a primeira vez que eu entrei depois da reforma do anexo. Do prédio. E eu, inclusive, entrei pela porta antiga da Câmara. Né? Eu não sabia que tinha que dar a volta, que tinha um novo corredorzinho, né? Enfim. Aí eu falei, nossa, agora mudou a entrada, né? E hoje, daí na época eu tinha entrado, conversei com as servidoras da Câmara, da época do cerimonial. A gente ficou lá no auditório daqui da casa, aguardamos o início da sessão, a gente assistiu um vídeo institucional da Câmara, depois começou a sessão e foi chamando nome por nome até eu entrar no plenário, enfim, sentei lá na cadeira do vereador também. Mas foi essa, basicamente, foi uma indicação dos professores do SESI para que eu estivesse como vereador jovem na época. Você ficou sabendo desse processo do Câmara Jovem antes dessa indicação? Você foi falar para os professores, eu quero participar ou não? Você foi pego de surpresa? Fui pego de surpresa. Eu fiquei sabendo assim, vai ter a Câmara Municipal encaminhou um pedido para a escola. Isso eu sabia, mas não sabia que eu ia ser escolhido. Aí quando os professores viraram para mim, olha, a gente entrou em um consenso e queria que você fosse o representante da escola na Câmara. Você aceita? Aceito, sem saber o que é, né? A gente aceitou e foi uma experiência muito marcante. E a sua passagem por aqui, você acompanhou o mandato do Itamar, né? Exato. Que era o presidente da Câmara na época. Exatamente, foi na reta final do Itamar, né? Porque a gente ficou 6 meses como vereador jovem e justamente de julho a dezembro de 2012, quando acabou o biênio do Itamar. Então, o Itamar é uma figura, né, incrível de Jacareí, né? Não tem vereador que foi igual, não existirá um segundo Itamar, impossível. Talvez em número de mandatos só, se uma pessoa der sorte de ser eleita por 6 legislaturas. Mas igual ele não tem, né? E eu me recordo que quando ele era presidente, tinha uma equipe de assessoria e a gente fazia as agendas, né, com a assessoria. Itamar ia para tal bairro, ele me chamava, eu ia acompanhar. Vem assistir a sessão. Aí eu era convidado, vinha. Só que até o pessoal da Câmara que é da minha época, né, deve até achar engraçado. Nossa, o Emerson vivia dentro da Câmara. Eu lembro. Porque... você lembra exatamente? Por quê? Porque eu não me restringia apenas ao Itamar, né? Eu ia visitar todos os gabinetes da Câmara na época. Você queria participar mesmo. Eu queria, exato, porque eu me encantava com a possibilidade de uma mísera sugestão, né, uma simples sugestão, fazer a diferença para a população. Eu achava aquilo sensacional. Eu falei, não, eu vou pensar em várias coisas. Até que eu fiz uma lista, né? E aí algumas coisas viraram um projeto de lei que foram apresentados por vereadores depois, oficialmente, né? Mas boa parte dos pedidos, indicação, requerimento, foram para os órgãos, foram para a prefeitura. E era fantástico. Você via lá a descrição do pedido, da indicação. Trata-se de uma solicitação do vereador jovem. Emerson foi, nossa, que legal. Era um barato. E você lembra de alguma dessas ideias que você propôs, você sugeriu? Algumas que você pode destacar agora, que vem na sua memória? Eu lembro que aquilo que eu mais bati tecla, né, foi uma indicação solicitando a infraestrutura aqui de Jacareí, a Secretaria de Infraestrutura, para que estudasse a possibilidade de asfaltar a Rua do SESI. Que a Rua do SESI até hoje ela
ela não tem um asfalto, inclusive, se alguém da prefeitura estiver vendo o programa já sabe, mas até hoje. E eu lembro que o pessoal da escola me cobrava, né? Falava assim, ô Emerson, você tá lá e a rua? Olha só, né? E aí você falava, não, então a gente encaminhou o pedido, já faz igual o vereador. Já era um vereador, já. Já encaminhamos, né? Mas enfim, nunca teve êxito, infelizmente, né? Mas esperamos que em breve algum vereador ou até mesmo a própria prefeitura estude essa possibilidade, porque ali ainda continua rua de terra. Né? E eu imagino, quando você entrou aqui para assumir o seu mandato de vereador jovem, a sua emoção de fazer parte, ele agora oficialmente, daquela casa legislativa, dos seus pais e do seu avô também. O meu avô ele ficou até mais emocionado que os meus pais. Meu avô ele passava um filme na memória e ele conta para mim até hoje, né? Fala, nossa, eu não tive essa possibilidade de ganhar uma eleição. E você que nem foi vereador de verdade, né, eleito em uma eleição, em um pleito, você é vereador jovem, já conhece todo mundo, já conhece todos os vereadores, já conhece como funciona, né? E eu falei, aquilo lá foi muito interessante e realmente ele ficou até mais emocionado que os meus pais, mas meus pais também ficaram felizes. E essa passagem por aqui, que foi de mais ou menos uns 6 meses, serviu para você de aprendizado, claro, para outras atividades suas. O que ficou desses 6 meses que você passou como vereador jovem de aprendizado? O que você tirou de lição disso? Você tinha, acho que 15 anos. 15 anos. O que você tirou de lição dessa época? Olha, acho que o grande desafio foi conhecer como funciona o processo legislativo, que é um processo que não é difícil, porém ele é mal compreendido. E as pessoas, a população em geral, não tem ou interesse ou simplesmente não querem saber do que funciona. Enxergam no vereador ou no prefeito ou em qualquer outro agente político algo ruim que não contribui com a cidade. Né? E a Câmara Jovem, na época, o principal saldo dela, eu acredito, para todo mundo que passou, é justamente argumentar o contrário, que há possibilidade de fazer a diferença. Né? Embora seja muito difícil, porque a gente sabe das articulações que existem, dos bastidores, isso aí é inegável. Mas só de plantar no jovem, no adolescente que está surgindo, para ele ser diferente, comungar do ideal de honestidade, de preocupação, de se importar com as pessoas, de ao menos dar uma atenção para as pessoas, e a população precisa de atenção, né? Então, isso que foi o principal aprendizado. Isso me marca até hoje, porque como jornalista eu preciso ouvir as pessoas. Eu preciso ir atrás delas e preciso ouvi-las, né? E é a partir dessas histórias que eu construo hoje a minha carreira de jornalista, mas também porque lá atrás na Câmara Jovem eu tive essa oportunidade de conhecer comunidades carentes, de conhecer realidades diferentes, né? E você, como nasceu em uma trajetória totalmente diferente, um ambiente, enfim, privilegiado, posso dizer assim, você não se vê mais no que no dever de tentar ajudar. Né? E também a questão da multiplicação de ideias, né? Porque você deve ter levado esse aprendizado da Câmara Jovem para os seus colegas da escola. Exato. E a maioria deles não se interessa por política também, eu creio, mas essa experiência também de levar a contribuição para os seus colegas deve ter sido interessante, né? Com certeza, não tenha dúvidas. Inclusive, eu lembro que quando eu começava a falar sobre política, o pessoal falava, Emerson, de novo, política. Mas é importante e a gente batia a tecla. Tanto é que nas aulas de sociologia e filosofia, que eram disciplinas da escola que você tinha esse poder de argumentar, de ser um pouco mais crítico, não crítico chato, mas crítico de análise, de ser diferenciado no comentário que você faz. Hoje eu levo isso para a minha carreira também. Eu não tenho que falar o óbvio do óbvio, eu tenho que falar algo diferente. Né? Por mais que eu trabalhe numa empresa do factual, mas eu preciso ser diferente. E na escola eu me exercitava nisso. E os professores, eles percebiam e eles tentavam me moldar de uma forma que eu melhorasse em alguns pontos, ajustasse em outros. Mas eu tenho certeza que, independente de ter essa adesão ou não dos meus colegas e amigos, ficou ali alguma coisa para eles se importarem. Tanto é que hoje eles se importam. Né? Essa última eleição presidencial foi uma eleição de rede social. Foi fundamental. E muitos que eu nem imaginava que gostavam de política estavam comentando sobre política. Uns mais, outros menos, uns com mais análise, outros de forma mais superficial, mas falei, puxa vida, olha, há 5, 6 anos atrás não era assim, né? Mas que bom que deu certo. Né? Então a gente faz essa análise, foi muito bom. Quer dizer, é preciso ouvir mais o jovem, porque tem alguns que estão interessados realmente. Eu queria ver a sua
opinião sobre isso, porque eu vejo você hoje com 23 anos, a sua esperteza aqui no bom sentido, nessa nossa entrevista, o seu preparo, você se preparou para ser um jornalista, se preparou para, quando veio na Câmara Jovem, quis participar, quis pesquisar a história da Câmara. Esse interesse do jovem é preciso, porque o jovem com 13, 14 anos é o eleitor daqui 2, 3 anos. E o que mais me deixa intrigado, Rodrigo, é porque eu lembro que pessoas acabaram a escola sem decidir o caminho profissional. Não que seja errado, pelo contrário, né? Cada um faz a sua trilha, a sua caminhada, né? Quem sou eu para julgar? Mas até hoje não tem vontade de estudar, de avançar na vida, talvez por uma falta de incentivo ou talvez justamente por essa falta de interesse. Então você vê que a política é só a pontinha do iceberg, tem muito mais coisa por baixo. E essas pessoas, elas precisam de ajuda, precisam da nossa cooperação. A política é um dos fatores que faz com que a pessoa mude de vida, de fato, porque são direitos, né? Você é um cidadão, cumpre a Constituição Federal, você é honesto, procura caminhar no caminho do bem, a política é o seu lugar, seja bem-vindo, né? Mas não só nisso, em todos os ramos da vida, a gente vê que o jovem precisa de inserção. Mas às vezes também falta oportunidades e justamente pela política você consegue elas, né? Então, o que eu percebo, tem jovens que não sabem da realidade que vivem e mais uma hora o cerco vai apertar e daí vai se deparar com a vida. Mas se ele puder evitar esse trágico embate, esse choque de realidade, vai ser muito bom. E a política é um caminho também para você aprender sobre a vida, porque você vai estar lidando com pessoas. É exatamente por isso a minha próxima pergunta é até meio óbvia. De tanto que você disse aí da política, da sua participação, você tem vontade de se candidatar mais para frente a um cargo de vereador ou algum outro cargo eletivo? Eu tive vontade. Não digo nunca, porque nunca é uma palavra muito forte, a gente não sabe o futuro. Mas hoje, presente, 2021, não tenho essa pretensão. Mas já teve? Já tive. Inclusive, na época da Câmara Jovem, eu falava, nossa, quando completar 18 anos eu vou ser candidato. Mas quis o destino que eu não fosse candidato, nunca fui, né? Sempre, pelo contrário, sempre fui atuante na política, mas acompanhando a eleição, tentando contribuir de alguma forma na Câmara Jovem, hoje como jornalista, acompanhando, né, o dia a dia das sessões, dos processos, não só aqui em Jacareí, mas também de São José dos Campos, porque eu trabalho lá em São José, em outras cidades, e assim, mas eu não digo nunca, né, porque é muito forte, mas já tive essa pretensão, hoje atualmente eu não pretendo. Nunca foi convidado? Já fui convidado por 3 partidos, né, mas recusei todos. Não sei o motivo, talvez eu falar, puxa, não estou preparado ainda. Ou também porque eu estava já naquela ânsia. Eu lembro que a Câmara Jovem foi no primeiro ano do ensino médio. No terceiro ano, eu já tinha 17. Eu tinha sido aprovado para entrar na faculdade. Fui para Taubaté estudar jornalismo lá na Unital. E eu estava muito focado na minha profissão e queria explorar mais o jornalismo. Então, talvez o jornalismo me afastou um pouquinho desse desejo de ser candidato. Mas eu enxergo como bons olhos isso, não foi algo ruim e também não me arrependo, pelo contrário, foi muito bom, porque, né, sou formado em jornalismo, hoje tenho uma grande base de conhecimento, todo dia aprendendo, que é muito bom. Tive professores excelentes, fiz novos amigos, colegas de profissão também inúmeros, e em todos os estágios que eu tive a oportunidade de passar e também pelos locais de trabalho, fazer esse networking, essa conexão, valeu a pena. Talvez se eu fosse candidato eu não estaria nem fazendo a faculdade na época, talvez. Então, há males que vem para o bem. Eu acredito que isso foi muito bom. Tá certo. Vamos fazer então o nosso último intervalo aqui. O programa Agente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.